Olá, vamos falar um pouco sobre os layouts do E-Social. Vamos entender como funciona essa documentação técnica. O entendimento da forma de apresentação dos layouts é fundamental para uma empresa que desenvolva softwares e para setores da empresa que possuem essa atribuição. Os usuários dos sistemas de gestão de folhas de pagamento utilizarão provavelmente um sistema com uma interface mais amigável, mas entender como funciona o layout do E-Social poderá ser uma vantagem competitiva, posto que poderá identificar possíveis erros nos seus programas e entender o motivo de recusa de algum evento que foi enviado para o ambiente nacional do E-Social. Cada evento do E-Social possui um layout específico, que é dividido em duas partes. A primeira é a tabela de resumo dos registros, e a segunda é a tabela que contém o detalhamento dos registros e seus elementos, relacionando campo a campo. Vamos primeiro à tabela de resumo dos registros. Ela é composta pelos grupos de informações que compõem o layout de cada evento. Ela tem várias colunas. Na primeira coluna, registro, nós temos o conjunto de informações logicamente relacionados, que comportam dados de tipos diferentes, que pode ser literal, numérico ou lógico. Temos a coluna registro pai, que ela identifica o grupo de informações hierarquicamente superior a qual o campo está vinculado. O registro dependente é o detalhamento das informações do grupo do respectivo pai. Na coluna nível, nós temos a hierarquia a qual pertence cada registro. Então, essa coluna nível ela está relacionada diretamente à coluna registro pai e à coluna registro, e mostra essa hierarquia de interdependência entre diversos grupos. Já na coluna descrição, nós temos uma descrição das informações que farão parte de cada registro. A coluna ocorrência ela é muito importante. Ela é indicada por dois números, separados por um hífen. O número da esquerda indica a quantidade mínima de registros, e o número da direita a quantidade máxima. Então, nessa própria coluna, você consegue verificar se determinado grupo ele é obrigatório ou não obrigatório. Por exemplo, se nessa coluna a informação tem 0 e 1, quer dizer que é um campo não obrigatório, ou com no máximo um registro. O 0 quer dizer que é a quantidade mínima, que pode ser 0 e, portanto, não ser informado, e 1, que é a quantidade máxima. Ele pode ter, no máximo, uma vez aquele grupo de informações indicado no evento do E-Social. Outro exemplo, nessa coluna aparece o código 11. Significa que deve conter, no mínimo, 1, e, portanto, é obrigatório, e, no máximo, um registro. Outro caso, 199, quer dizer que deve existir, no mínimo, um registro, e o sistema também vai aceitar que aquele grupo de informações se repita até 99 vezes. Já na coluna-chave, é um conjunto de um ou mais campos, cujo conteúdo, considerando a sua combinação, nunca se repete e pode ser usado como índice para os demais campos da tabela do banco de dados. A última coluna, condição, refere-se à obrigatoriedade ou não da existência de registro para determinado grupo de informações. E as condições podem ser O, quer dizer que a obrigatoriedade de informações naquele grupo. Se estiver N, não pode ser informado. F quer dizer que aquela informação daquele grupo é facultativo naquele evento. E OC é obrigatório se existir a informação naquele evento específico que está sendo transmitido. A obrigatoriedade de envio de informações para cada grupo é determinada na tabela de resumo dos registros de cada um dos layouts, de acordo com a coluna condição. Por sua vez, a obrigatoriedade de envio de informação para cada um dos campos é determinada de acordo com a coluna ocorrência, constante na tabela de registro dos eventos. Vamos ver então essa parte de baixo, que é a tabela de registro de eventos, como que ela funciona. Ela também tem várias colunas. Na coluna registro, nós temos o conjunto de informações logicamente relacionados que comportam dados de diferentes tipos, que pode ser literal, numérico ou lógico. Na coluna pai, ela identifica o grupo de informações hierarquicamente superior ao campo ao qual está vinculado, da mesma forma que a tabela de resumo de registros. E agora, nós temos uma coluna diferente na tabela de registros, que é a coluna elemento, ELE. Os elementos A e E terão os seus campos preenchidos com informações. São campos de detalhes. Os elementos G identificam grupos de informação. Então, ele pode ser G, A ou E, de elemento. Na coluna tipo, nós vamos ter a caracterização do conteúdo que vai ser informado pelo empregador naquele evento. Então, o conteúdo pode ser um caractere, pode ser um texto, pode ser um número. Se o tipo for numérico, só vai aceitar números naquele evento, naquele campo específico que será transmitido no evento. E se for o campo data, vai ter a informação D,
você vai ter que colocar a informação no formato internacional, com ano, hífen, mês, hífen, dia. Tá? Ano com 4 posições, mês com 2 posições, dias com 2 posições também. Já na coluna ocorrência, os indicativos são compostos por 2 numerais, separados entre si por um hífen e referem-se à informação de cada campo. Segue a mesma lógica da tabela de resumo, mostrando se é obrigatório ou não e quantas vezes eles podem aparecer dentro daquele evento. A coluna tamanho é utilizada nos campos de detalhe para um elemento que seja do tipo A ou do tipo E, para indicar o número de dígitos suportado neste campo. Por exemplo, o número de inscrição, conforme aparecendo aí na tela, ele tem 15 dígitos. Logo no campo NR-INSC, para a coluna tamanho, irá constar a informação de 15. Ou seja, a informação que será transmitida dentro desse campo pode ter no máximo 15 posições. Temos também a coluna decimal. Ela indica quantos dígitos serão considerados como decimais, à direita da vírgula, sendo que a própria vírgula decimal não conta como dígitos. Por exemplo, na representação acima desse exemplo, temos o tamanho 005 e decimal 4 para a informação do campo FAP. Então, no exemplo, um FAP 1.7880, o empregador vai ter que transmitir essa informação como 1.7880. Por fim, temos a coluna descrição. É uma coluna muito importante e que o empregador deve ficar atento. É uma breve descrição do conteúdo do campo e de sua regra de validação, quando houver. Tá? No campo número 2 de cada evento está uma descrição também da relação das regras gerais de validação aplicáveis àquele campo específico. E as regras de validação encontram-se no anexo 2 do layout, dentro do sítio do E-Social. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!